Vamos lá, pessoal. Conforme a gente combinou, né? A gente vai falar um pouquinho de pé plano infantil, né? Acho que foi o Ramon que tinha falado, sugerido o tema até. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse tema. Então vamos lá. Essa pergunta me fizeram uma vez quando eu estava no curso de pé plano da BTP, né? Se o pé plano infantil ele era uma patologia, se ele era uma doença, ou se ele era uma variação da normalidade, né? E aí a gente fazendo a revisão, a gente vai discutir sobre isso. O que é que define o pré-plano infantil, né? O pré-plano infantil ele é definido por esse colapso do arco medial. É a mesma definição do pré-plano adulto. E todas as revistas, todos os autores estão unânimes em definir que o pré-plano infantil ele é, na verdade, uma etiologia extremamente comum e que, na grande maioria dos casos, ele não traz sintoma, ele é assintomático. E por isso, de cara, a gente já responde a pergunta, dizendo que o pré-plano infantil, na grande maioria das vezes, ele é sim uma variação da normalidade, né? E isso é definido pelo fato de existir uma gama, uma grande população com esse tipo com essa característica, mas um percentual muito pequeno que tem alguma queixa ou algum tipo de sintoma. Esse gráfico é um gráfico de um artigo do Murley de 1957. E ele é extremamente interessante, que ele vai mostrando o formato do pé ao longo do desenvolvimento da criança. Então, a criança com cerca de 1 ano de idade, 95% delas tem o pé nessa faixa aqui, ó, nessa faixa o pé plano, com essa pegada aqui, onde a parte medial está apoiando no solo. E à medida que ela vai se desenvolvendo, o pé vai ganhando a forma com que ele vai ficar. Então, com 3 anos, 45% das crianças ainda tem esse pezinho com esse formato, com 6 anos, 26% das crianças, até que quando chega a partir dos 10 anos e vai entrar na adolescência, cerca de 8% dos indivíduos ficam com esse pé e se mantém com esse pezinho plano ao longo da vida. E quem são os indivíduos que fazem parte desses 8%, né? Quem são as crianças que permanecem com esse pé, com esse pezinho plano? Existem dois grandes grupos. Existem as crianças que vão ter os pés planos flexíveis, e essa é disparado a grande maioria, e esses pés geralmente são benignos. A gente vê que eles são muito mais comuns que os rígidos, e a grande maioria deles são assintomáticos. E tem um grupo de crianças que vai ter esses pés rígidos. E esses pés, mesmo assim sendo rígidos, a grande maioria deles também é assintomático. Toda vez que a gente vai examinar uma criança e avaliar a rigidez, essa rigidez ela é dada pela mobilidade da subtalar. E você pode fazer isso tanto naquele teste da ponta dos pés, quanto com a criança sentada ou deitada, você fazer esse movimento de inversão e eversão da subtalar, de varização, valgização, onde você vai ver se esse pé é rígido. Isso pode ser simétrico ou assimétrico. Quando você tem um pé rígido, a gente vai pensar em algumas patologias específicas, como a colisão tarsal, o pé talos vertical congênito, o pé serpentiforme, né, o skill foot, e os pés planos neurogênicos, que estão muito relacionados à contratura dos tendões fibulares. Esses pés são pés doentes, são pés que têm alguma alteração anatômica, mas mesmo assim nem todos eles precisam ser operados, precisam ser mexidos. Só de fato, aqueles que são sintomáticos. Aqui eu consigo mostrar para vocês uma colisão entre o calcâneo e o navicular, uma colisão que a gente tem uma parte fibrosa, uma parte óssea, e aqui a gente vê um pé talo vertical congênito. Aqui um skill foot, né, que é aquele pé com aquela deformidade com kite bem aberto, associado a uma adução dos metatarsos, uma deformidade extremamente complexa. Esse teste, para a gente avaliar se o pé é flexível ou se ele é rígido, geralmente é esse testezinho da ponta do pé, né? E aqui a gente vê a criança fazendo o pé em valgo, né, que é a posição normal quando ela está em repouso, e quando ela fica na ponta do pé, você percebe que a mobilidade acontece na subtalar, porque variza, né, essa articulação. Então, esse é o teste mais comum que a gente faz. Se a criança é muito pequena, você faz a mobilização na sua própria mão. E aí, a literatura, então, chega a essa conclusão de que os pés planos os pés chatos da infância, eles terminam sendo mesmo que uma característica fenotípica. E aí eu até brinco no consultório com os pais que é um olho azul, um olho verde, onde a maioria das pessoas não tem essa característica, mas quem tem não tem necessariamente uma doença, não tem um problema por ter esse olho claro, por ter esse pé chato. Normalmente, você comparar a mãe ou o pai ou um dos avós, a fruta não cai muito longe da árvore, né? Você vai ver que esse caso aqui é um caso do consultório, que a mãe levou a filha com o pé
chato, e aí você vai examinar e pede para a mãe mostrar o pé, e muitas vezes acontece isso. Ela também tem um pé tão chato quanto o da criança, e ela não sente nada, e você consegue deixar ela tranquila, né, de que ela vai ter uma vida igual do ponto de vista funcional desse pé aos pais, né? Mas tem um grupo de crianças que tem o pé plano, flexível e que é doloroso. A gente vê naquele gráfico que eu mostrei lá atrás, voltando aqui, que é um pequeno grupo de pacientes e é aqui que a gente tem que estar muito atento. Quem são essas crianças que têm essa maior probabilidade? São as crianças obesas, crianças que apresentam frouxidão ligamentar e crianças que apresentam algum grau de alteração do alinhamento de membro. E tem que ficar atento primeiro com rotação interna do quadril, rotação interna da tíbia, que são coisas que podem levar ao aumento da probabilidade dessas crianças se tornarem sintomáticas, tá bom? E quais são as queixas dessas crianças que têm um pé plano flexível e que têm sintoma, né? Geralmente elas se queixam de dor relacionada à atividade, então ou os pais ou a própria criança, quando ela é um pouquinho mais velha, ela vai chegar para você e vai falar sobre, poxa, toda vez que eu jogo futebol, meu pé dói, ou a minha perna dói, ou quando eu vou fazer algum tipo de atividade, de alguma brincadeira com os meus amigos, ou quando eu volto de uma gincana na escola, ou algo do tipo, na educação física, meus pés doem. Calosidade medial, justamente por causa desse colapso que atrita ou no solo, ou no calçado. Quando esse pé plano é extremamente exagerado, às vezes tem uma dificuldade grande de usar calçados, né? Esse pé é extremamente abduto, às vezes fica difícil de entrar em qualquer tipo de calçado, chinelo, calçado aberto, às vezes eles não conseguem calçar. E fadiga muscular nos pés, porque com essa mudança de alinhamento tão grande, às vezes, que acontece, elas terminam de fazer um uso muito intenso da musculatura intrínseca e isso termina causando dor nesses pacientes, tá? A literatura também mostra que não tem nenhum estudo que mostra também o que faz com que um indivíduo tenha sintoma ou não em relação a isso, mas quando esses indivíduos têm sintomas, o tratamento conservador de cara é o que a gente termina fazendo, tá? E a gente tenta contemplar algumas características desses pacientes. Uma coisa que é super importante é você fazer o teste de encurtamento do tendão de Aquiles, que na grande parte desses pacientes vai estar associado. E aí você pensa que uma criança que tem um eixo mais valgo, se você tem um tendão de Aquiles mais curto nesse eixo, a tendência é que ele puxe o calcâneo em valgo e isso piora a deformidade, consequentemente os sintomas. Então, alongar o tendão é uma coisa super importante. Estimular o fortalecimento da musculatura intrínseca do pé na fisioterapia. E muitas vezes, sendo esses pés flexíveis, o uso de algumas palmilhas para dar um suporte, para dar um arco, muitas vezes deixam eles mais confortáveis. Outras crianças não suportam usar, sentem até mais dores com isso, mas muitas vezes vocês vão ver no consultório de vocês que as crianças já chegam com algum uso de alguma palmilha e referem que já estão mais confortáveis. Então, nesses casos, eu acho que vale a pena você manter. No entanto, existem algumas crianças que estão refratárias a isso. E aí a gente vai discutir aqui algumas opções de tratamento cirúrgico para o pé plano flexível. E aí eu queria saber de vocês, antes da gente continuar aqui, se vocês tiveram alguma dúvida até agora do que a gente está falando, o que é que vocês acham disso aí? No começo você comentou que o desenvolvimento é acompanhado normalmente até os 10 anos, onde depois dos 10, 8% vão manter o pé plano. Então, na sua concepção, todos esses tratamentos seriam a partir dos 10 ou não? Não necessariamente. Depende da queixa do paciente, tá? Então, se o paciente tem queixa, aí você pode fazer essas coisas antes, tá bom? Mas aquilo ali é para você observar que se ele não tem queixa, até aquela idade pode ainda haver uma mudança nesse formato, né? E muitos Uhum, deles vão ficar com esse pé e sem sintoma. Então, o mais comum vai ser a avó ou a mãe levando essa criança no teu consultório e perguntando, doutor, já passei no pediatra, ele falou para não fazer nada, ou mandou usar bota, mandou usar palmilha, e a criança não sente nada. E você orientar os pais e a família em relação à benignidade do caso. Você mostrar que na grande maioria das vezes isso é benigno, o que é diferente se a criança tem sintoma. Aí se a uhum, criança vem com 6 anos, 7 anos com sintoma, você não vai esperar até os 10 para fazer alguma coisa, né? Entender por que esse sintoma. Então você vai procurar se entendi. ela tem algum grau de rigidez e se não tiver, vai procurar aquelas coisas associadas, obesidade, frouxidão ligamentar, alguma discrepância ou alguma alteração de alinhamento de membro e vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido de fisioterapia, ajuste de calçado, algum fortalecimento de intrínseco para ver se alongamento do Aquiles, para ver se você consegue melhorar os sintomas dessas crianças que na maioria das vezes resolve, tá? Mas é raro isso. A grande
grande maioria vai parar naquela criança que chega com os pais super preocupada e você mostra que ela não sente nada e acabou. Pode até marcar um acompanhamento para mais tarde, as crianças nem voltam a maioria das vezes porque já se resolveram. Mas essa a ideia daquele gráfico é entender isso, entendeu? Maravilha, obrigado, Chafer. Assim. Então vamos lá. Uma vez que você pegou esse grupo, já foi selecionando, né? E tem um grupo deles que é sintomático, e você já fez o tratamento conservador, isso não adiantou, ou aqui eu vou abrir uma exceção, que é o indivíduo que tem um pé extremamente deformado, mesmo que ele tenha pouco sintoma. Porque fatalmente, quando essa criança ficar mais velha, a chance dela ter sintoma com aumento de peso, aumento da sobrecarga, aumento do tempo que vai ficar em pé, isso aumenta muito, e você às vezes perde uma janela de oportunidade para tratar. Dentre os tratamentos cirúrgicos que a gente vai terminar indicando nesses casos então que eu falei, né, que são as deformidades sintomáticas refratárias ao tratamento conservador e as deformidades extremamente grosseiras. Olha esse pé desse paciente aqui, por exemplo. Ele tinha calo e tinha bastante dor, mas tem pacientes que chegam assim sem muitos sintomas, sem muitos comemorativos, tá? E aí eu vou apresentar aqui primeiro os dois grandes grupos. Um grupo que são as osteotomias, que a gente usa um raciocínio muito parecido com aquele que a gente usa para o pé colapsante do adulto, tirando as fusões ósseas, que a gente não usa na criança. As fusões, elas são muito restritas aos grupos de pacientes neurológicos e os tratamentos que são tratamentos de mudança de posição da subtalar não fusionais, né, que a gente chama que é a artrorrise. Tem alguns tipos diferentes que vocês estudaram recentemente, o artigo que eu vi vocês discutindo na sessão científica. Então, olha o pé desse paciente. Esse é um paciente do IoT, tem aproximadamente 12 anos. A gente vê uma pronação grande aqui do médio pé. Aqui, a gente olha essa abdução, né? Olhando por baixo, a gente vê que o pé está posicionado lateralmente. Nessa foto de cima, isso fica mais fácil ainda. O dele era assimétrico, a queixa dele era só desse lado direito. A gente olha aqui, apesar dele ter o pé plano dos dois lados, só o lado direito incomodava ele de fato. Olha aqui a descobertura da cabeça do talos, um kite aumentado. Quando a gente olha no perfil, esse colapso, e a gente vê um meia-ri também quebrado, uma diminuição do pitch do calcâneo também. Quando a gente olha esse paciente clinicamente pela vista posterior, você vê um valgo extremamente acentuado, né? Mais intenso à direita do que à esquerda. E no teste de varização, você vê a mobilidade da subtalar. Aqui na incidência de Saltzman, a gente vê que tem um valgismo, né, em relação ao centro de apoio do calcâneo com o eixo longo da tíbia, do lado direito. E no teste de Sinfield, que a gente testa para entender onde é a contratura do Aquiles, a gente percebe que ele tem aqui uns 30 graus, quando a gente faz a dorsiflexão com o joelho fletido. E ele perde isso quando a gente faz com o joelho estendido. Vocês perceberem, eu faço esse movimento de inversão com o pé aqui para travar a subtalar, porque a gente faz um pouco de movimento de dorsiflexão na subtalar. Então, para você não roubar na subtalar, o ideal é que você bloqueie ela e faça o teste, que é você avalia exclusivamente o tendão de Aquiles, tá? Aqui a gente vê um molo espessado nesse paciente e um tendão tibial posterior que tinha um pouquinho de desgaste, mas esse paciente ele tinha uma peculiaridade, tá, gente? Ele tinha feito uma quimioterapia para um linfoma não Hodgkin, então ele usou uma medicação chamada vincristina, que tinha um tropismo por esse tendão e machucou ele. No final, ele tinha um pé plano, né? Esse é o diagnóstico dele, é o diagnóstico de pé plano, valgo, abduto, flexível, doloroso, pior do lado direito, né? E aí o plano cirúrgico que a gente deu, né, só para vocês entenderem. Então ele tinha um tendão encurtado, a gente ia alongar o tendão, fazer osteotomia varizante no intuito de corrigir o valgismo, uma osteotomia de alongamento da coluna lateral no intuito de corrigir a abdução, retencionar as partes moles para até sustentar nossas osteotomias e um cotton que é sempre se necessário para a gente abaixar o primeiro raio. Eu estava discutindo com o Ramon hoje no ambulatório que muitas vezes, durante ou após a correção do pé plano, do retropé, quando termina, o antepé ele fica supinado em relação ao retropé. E muitas vezes você precisa corrigir isso fazendo essa osteotomia de abaixamento do primeiro raio, tá? Então vamos lá. Aqui a gente começou essa cirurgia que vocês já conhecem, né? Que é o Stryer alongando aqui na fáscia e aqui mostrando o alongamento que a gente ganhou nessa dorsiflexão. Depois fazendo a osteotomia por aquelas vias pequenas que a gente fez. É mais fácil fazer essa osteotomia de deslizamento do que a retirada de cunha. E aqui, a osteotomia de Hintermann, que vocês conhecem também. A gente passa um fio pela subtalar para guiar, direcionar o nosso corte entre a subtalar média e a posterior. A ideia é que nosso corte passe aqui. Ela é uma osteotomia incompleta. E com o afastador de Hintermann, você afasta e encaixa o enxerto, conseguindo essa abdução. Então, essas viazinhas, com isso aqui, você consegue abduzir o pé. Olha só a diferença. Você abre e você corrige a abdução aqui, como nessa foto mostrando a diferença após a correção.
com enxertinho de ilíaco, você coloca nessa região. Existem trabalhos que limitam, né, esse enxerto até 8 milímetros. A partir de 10, o paciente já começa a ter um aumento de pressão da coluna lateral e dor. Então, a gente mediu aqui, o nosso enxerto deu 6, a gente colocou esse enxerto nessa região. E você fixa normalmente isso com 2 parafusos. E esse enxerto ele tem que ser de um tamanho que a parte lateral do talos não passe a parte lateral do navicular, porque senão você bloqueia a subtalar. Isso é uma causa de dor. Então, na cirurgia, a gente pode ver pelo raio-x ou pela escopia, ou você pode testar a mobilidade da subtalar. Se você travou a mobilidade da subtalar, é porque seu enxerto está grande, então você precisa encurtar esse enxerto para ir ganhando essa mobilidade. Então, tem esse parâmetro clínico e esse parâmetro radiográfico. E, para mim, esse é o grande technical tip dessa cirurgia. E aqui medial, aqui a gente vê o ligamento molo, a gente abrindo e retencionando ele com um dos fios da âncora e com o outro retencionando o tibial posterior. E aqui o parafuso, né? Um pegando a osteotomia varizante e o outro pegando a osteotomia ao mesmo tempo que você pega o alongamento da coluna lateral. Essa é uma incisão medial, as incisões laterais. E aí você vê a correção do pé. Esse aqui é onde a gente vai avaliar se houve a supinação, Ramon. Se essa cabeça está muito mais elevada do que o quinto, não está nessa linha, você precisa abaixar esse raio para que o paciente não fique apoiando só na parte lateral do pé. Nesse caso, não precisou. Paciente, assim que os pontos, as cicatrizes estão ok, a gente começa a liberar carga para eles, carga protegida. 6 semanas é o tempo médio que essas osteotomias consolidam, crianças funcionam super bem, e a gente vai evoluindo com fortalecimento e treino de marcha. Então, a gente consegue ver aqui o pós, né, do lado direito, você vê uma diferença aqui em relação ao lado contralateral. A gente vê que tinha um impacto aqui, ó, lateral, subfibular, que não tem mais, porque você corrige isso, né, no raio-x, ele diminui, para de impactar, você vê até que o lado contralateral é diferente, ó, porque você mudou esse alinhamento do pé. O pré e o pós, né, corrigindo, ele tem até um pouco adulto esse pé, e no raio-x você vê a correção aqui, tanto do kite, né, um fechamento do kite, como a cobertura da cabeça do talo, melhorou. E parem para ver que aqui a gente ainda tirou um pouco do navicular, né, em teoria, se o resto do navicular tivesse aqui, a gente cruentou para reinserir o tibial posterior, você teria uma cobertura quase que completa disso aí. Aqui é alguns meses depois, o paciente ainda ganhando força, e aqui a melhora dos ângulos, né, em relação ao raio-x pré-operatório. O alinhamento em válvula, a gente consegue ver um ganho significativo, né, a gente não vê mais aquele calcânio extremamente valgizado, e aqui o paciente, acho que ainda estava com a fraqueza do tríceps dural, mas já andando e com um alinhamento muito melhor, e esse paciente ficou super bem, sem dor. Não necessariamente mexemos no outro pé, se ficar sem dor não tem por que mexer, mas se o paciente começar a queixar, e é bem comum que ele queixe depois, você vai lá e aborda esse outro pé. Em contrapartida, a gente tem essa opção, que é a artrorrise, né? Que são tratamentos de reposicionamento, que o intuito deles é com que você mude o posicionamento desses ossos durante ainda a fase de crescimento da criança, para que isso guie esse molde cartilaginoso e que os tecidos moles tenham tempo de ir crescendo já nesse novo formato que você deixou esse pé, bem como os núcleos de ossificação dos ossos, né, as físias vão se desenvolvendo e o osso vai ficando nesse novo posicionamento. Por esse motivo, a faixa ideal entre os 8 e 14 anos, mas idealmente assim, a gente faz isso entre os 9, 11, 12, para você aproveitar mais o crescimento. E ele não é uma coisa mágica, né? Não é que esse procedimento resolve tudo. A minha concepção, e aí eu vou dar uma opinião pessoal, é que esse procedimento ele substitui principalmente essas osteotomias, esses retencionamentos de partes mole. Mas ele não substitui, por exemplo, o alongamento de Aquiles quando necessário, não substitui a necessidade de um cóton, não substitui outros procedimentos que possam ser associados à deformidade específica de cada um dos pacientes. Existem 2 tipos principais de artrorrise, as endocinotarsais e as exocinotarsais. O que significa isso? Aquelas que a gente utiliza dispositivos dentro do seio do taço, fazendo com que o talo suba no calcânio, né, e mude esse posicionamento, e as exocinotarsais, onde você faz um anteparo lateral para o talos e você vai bloquear o movimento de valgismo do calcânio em relação ao talos por causa desse parafuso. Toda vez que o calcânio for valgizar, essa cabeça do parafuso apoia no talos e esse movimento não acontece. A grande vantagem da artrorrise dentro do seio do taço é o melhor poder de acomodação e que é um parafuso que, em teoria, não precisa ser retirado, um dispositivo que não precisa ser retirado. Em comparação, tem trabalho mostrando que esses dispositivos fora, que é o calcânio stop, ele é melhor em obeso, você consegue ter um ajuste mais fino da correção e eu vou mostrar a vocês o motivo, e ele é muito mais barato, porque é um parafuso canulado simples de 7.0. Em relação às desvantagens, esse parafuso de artrorrise, ele desloca mais o implante, então muitas vezes tem que tirar porque ele vai deslocando. Para mim, essa é uma vantagem, e eu vou explicar mais para frente para vocês por quê. Existe um limite técnico, que são as opções de tamanho, e aí eu vou explicar
porque o outro ajuste mais fino é a mesma coisa, isso aí no final das contas. Você tem tamanhos específicos disso, então uma vez que você botou o molde, ficou na dúvida se é um maior ou menor, você botou um maior e bloqueou, você não consegue voltar para o menor mais, porque esse parafuso vai ficar frouxo lá dentro, porque você passou o espaçador. Então, o ideal é que é melhor você ficar sempre menor do que você tentar botar um maior e depois se arrepender, sabe? E a desvantagem é o preço. Do outro lado, de desvantagem por parafuso, a dor pós-operatória é transitória, ele dói mais do que o implante do seio do taço. Fratura por estresse do talos pode acontecer. E existe uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, hoje tem alguns trabalhos dizendo que você pode deixar, mas existe uma recomendação para que esse parafuso seja retirado após 3 anos. E é interessante que quando esses dispositivos estão tirados, tanto um quanto o outro, já tem literatura mostrando que o posicionamento dos ossos se mantém. Então, qual fazer, né? A literatura não tem bons trabalhos comparativos, prospectivos, randomizados. Existe um trabalho egípcio de qualidade duvidosa. Os outros trabalhos são retrospectivos e por isso a gente vai fazer um trabalho agora na Tomo com Carga, inclusive. A gente já está desenvolvendo o protocolo, já conseguiu os implantes, inclusive, para fazer, só está esperando as aprovações dos comitês agora, para fazer essa técnica, um prospectivo que vai durar mais ou menos uns 3 anos, onde a gente compara as duas técnicas, né, para saber qual é a melhor. E a gente não tem essa resposta ainda. Esse paciente é um paciente do consultório, um paciente de 11 anos, um valgo extremamente exagerado, com dor bilateral, principalmente desse lado esquerdo. Olha esse pé esquerdo como ele encosta no chão completamente o arco medial, com calo. Tinha falhado no tratamento conservador. Esse paciente chegou muito bravo no consultório, porque ele não conseguia calçar nada. Olha aqui a abdução desse pé. E a gente vê o raio-x, ó. Olha a descobertura da cabeça do talos que a gente tem aqui. A gente consegue ver, olha aqui o tanto da cobertura da cabeça do talos que falta, ó, bilateralmente, tá certo? Quando a gente vai para o perfil, né? A gente vê também, ó, uma quebra do meia-ri, principalmente a esquerda, muito pior. O direito nem tanto, tem um alinhamento mais saudável, mas um pitch bem baixo mesmo, dos dois lados. E a técnica funciona mais ou menos desse jeito. Ó. A gente vai botar um parafuso por uma via extremamente pequena aqui no seio do taço, parafuso não, um fio, para guiar o seio do taço. Você passa esses moldes e através dele você vai botando um, depois vai botando um maior e testa a mobilidade da subtalar com ele lá dentro, para ver o momento antes dessa rigidez ser atingida. E depois você vai passar, de fato, o barrilzinho, o parafuso que vai ficar lá dentro. Ele não deve passar a metade do talos e a sua borda mais lateral deve coincidir com a borda lateral do talos. E aí olha essa correção desse paciente. Ó. Você vê aqui a cobertura do talos. É uma cirurgia que dura 5 minutos. Olha o outro lado. As duas cirurgias são muito rápidas, tá? Tanto o calcone stop quanto o parafuso. Você vê que esse aqui extruiu um pouquinho, tá vendo? E quando eu falei que isso é uma vantagem, eu considero que isso é uma vantagem porque essa extrusão acontece justamente para acomodar. Provavelmente eu botei um parafuso um pouco maior e ele extrui para acomodar, mas você vê que não perde a correção. Olha o perfil aqui do lado direito. Ele já não tinha muita alteração, mas melhorou o pitch do calcânio, é significativo isso. Se você olhar o formato do tornozelo, ó, até melhora esse posicionamento. E do lado esquerdo, corrige completamente aqui a diferença de um lado em relação ao outro. E aqui a gente vê o pré e o pós desse paciente. Paciente andando aqui no consultório já. Outra coisa, a recuperação é bem mais rápida, aquelas osteotomias são bem agressivas e doloridas. Esse paciente aqui está com 6 semanas no consultório com esse grau de mobilidade e de atividade. Em resumo, pé plano faz parte do desenvolvimento da primeira década de vida, então a gente tem que ficar atento com isso. A maioria deles vão ser pés normais, características fenotípicas. Dentre os que mantêm, mesmo depois desse período, a maioria ainda assim serão assintomáticos, o que sugere ser uma variação da normalidade apenas. E a gente tem que ter o ponto de atenção, fica nos que tem pé plano rígido, nos que tem fator de risco para a manutenção do pé, obeso, desalinhamento, frouxidão ligamentar, nos que tem sintomas e entender o que pode levar a dor no pé plano flexível, o encurtamento do tendão de Aquiles, a fraqueza da musculatura intrínseca e pensar em todas as opções de tratamento que vão incluir fisioterapia, alongamento, palmilha, ajuste de calçado e, por último, quando tudo isso falha, a gente entender que tem técnicas cirúrgicas para fazer essa correção, melhorar a qualidade de vida e evitar até a degeneração futura desses pezinhos, né? Seja com cirurgias abertas ou cirurgias minimamente invasivas. Então, de mensagem fica que a maioria dos pés chatos, sejam eles rígidos ou flexíveis, são assintomáticos. E tem que pensar, isso aqui é super importante, que não é porque o pé plano tem dor que a culpa é porque ele é plano. Vão ter crianças com pé cavo que tem dor também. Então a gente tem que ir atrás da causa da dor e não simplesmente ir lá e culpar o fato daquele pé ser plano por ele ser sintomático. Eu acho que era basicamente isso que eu queria